Bom dia! Começamos agora o podcast Doses Milionárias, abrindo com o quadro Ciendo Saudável, hoje, dia 22 de maio. Começamos aqui com esse quadro que é um oferecimento da clínica Ciendo Endocrinologia e tem o propósito de te ajudar a tomar decisões mais conscientes sobre sua saúde. E é com prazer que eu recebo hoje o Dr. Lucas Viana, médico otorrinolaringologista, que vai conversar com a gente sobre tontura, zumbido, o que as pessoas estão ouvindo. Muito boas-vindas para você, doutor Lucas. É um prazer receber você. Que bom que deu certo você comparecer aqui hoje, porque eu acho que tirar um momentinho na vida corrida que é de médico, pai, e que a gente está sempre de um lado para o outro, já é muito bom. E as pessoas aqui recebem aí essa possibilidade de entenderem mais sobre o ouvido, né? Que é a sua especialidade como médico, né? Eu que agradeço, doutora Poliana. Para mim é uma honra estar aqui. Eu já tinha assistido já esse podcast já 2 vezes já e ficava impressionado com toda a desenvoltura que vocês tinham aí para a abordagem facilitada, né, para apresentar problemas de saúde de uma forma mais simples, para ajudar as pessoas a se conscientizarem melhor, a se tratarem melhor. Para mim realmente é uma honra estar aqui. Que bom! E é uma forma também da gente desenvolver o nosso papel como médico, né? Ah, sim. Vamos fazer um pequeno intervalo agora para um problema técnico ser resolvido. Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Voltamos agora, um pequeno problema técnico aqui, mas já estamos de volta com o Dr. Lucas Viana e a gente estava conversando sobre essa rotina que é médico e eu acho que hoje em dia mudou um pouco, né? Antigamente a gente ficava mais restrito ao consultório e hoje as informações elas estão muito mais acessíveis para as pessoas e é muito importante elas terem também essa possibilidade, até mesmo entender um pouquinho mais sobre talvez um sintoma que está tendo e antes de marcar a consulta saber ali exatamente qual especialista procurar, o que fazer, de certa forma, até para prevenir doenças, né? Isso é um pouco do papel do médico hoje em dia, né, Lucas? Com certeza, sem dúvida. Eu acho que esse é um caminho sem volta, na verdade, né? Essa questão das redes sociais. Eu tiro até por mim mesmo, que sou médico, mas quando eu sou pai, aí às vezes tem alguma dúvida ali, aí eu sigo alguns colegas médicos, né, de algumas especialidades, alguns pediatras, enfim, te sigo, tem vários especialistas, e aí você fica na dúvida, você vai ali dar uma olhadinha e tira alguma dúvida, e aí você vê com quem que você pode marcar, qual é o melhor profissional, enfim, eu acho faz parte, né? Faz parte é a da nova rotina. Era aí da medicina que a gente acaba se adaptando também. Mas conta um pouquinho pra gente lá atrás, né? Que eu acho que quando a gente é mais ou menos contemporâneo aí de faculdade, quando começou era um pouco diferente, não tinha isso, né? De rede social. Às vezes as pessoas não tinham muita possibilidade de saber mais sobre o médico. Conta um pouquinho da sua história, como foi aí essa escolha para se tornar médico, quais foram os caminhos que você percorreu aí durante essa jornada até escolher o ouvido para se especializar. Fala pra gente. Não, então, um pouquinho da minha jornada. Então, assim, eu sou do interior da Bahia e aí eu tive a felicidade, na verdade, dos meus pais vir trabalhar em Brasília quando eu estava já no final do ensino médio e finalmente ter uma oportunidade de estudar numa escola melhor. Qual cidade da Bahia que você é? Cidadezinha chamada Cocos, uma cidade bem pequenininha. Bom saber, não, é porque assim, quem não sabe, quem não conhece o Dr. Lucas, sabe onde ele já chegou, né, onde ele está trilhando caminhos, então é importante saber já de onde veio, né, acho que até uma forma de incentivar talvez médicos ou pessoas que estão pensando em fazer medicina, de que é possível, né, desde o início traçar aí uma jornada, não importa a origem, né? Sim, e aí nessa época, enfim, estudava em escola pública e aí tive a oportunidade de finalmente estudar em escola particular aqui em Brasília, né? Uau. E aí quando cheguei já só existia o NB, nossa época, né? 2001, aí... Estamos ficando velho, né? O tempo tá passando. E aí, enfim, aquela época só existia o NB e aí acabou que consegui passar na UNB naquela época. E aí ao longo da faculdade comecei a gostar de várias áreas, aí rodava já no internato ali no final, aí falava assim, quero fazer isso, daqui a pouco quero fazer aquilo. Mas eu sempre ficava na dúvida da questão, vou para a área clínica, vou para a área cirúrgica, e eu gostava dos dois.
E aí, quando eu rodei na otorrinolaringologia, eu vi que era uma área que ela podia abordar um pouquinho de cada coisa. Assim, você podia fazer cirurgias e você ainda podia fazer o atendimento clínico do paciente ali. Então, assim, eu acho que ela conseguia englobar bem as duas partes, assim, da medicina, né? E aí, com o tempo, quando descobri a concorrência de otorrino, assustei um pouquinho, assim, né, e tal. São poucas vagas, né, para se tornar otorrino. São pouquíssimas vagas. Mas aí eu falei, vamos lá, né? Vamos estudar e tal. Aí também deu certo. Aí, à época, eu tinha passado no HUB aqui, tinha passado no BAS, em outros lugares também, mas como meu sonho era no HUB mesmo, na UNB, lá onde, enfim, era o serviço que eu tinha vindo. E acabei fazendo a residência lá. O serviço do HUB sempre foi um dos nota A da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, então era um serviço muito bom, muito redondinho, tinha uma quantidade de cirurgia muito boa, um volume de atendimento clínico também muito bom. E os professores excelentes. E aí, quando eu estava chegando no final da residência, aí tinha um grupo de pesquisa lá da UNB, em que o pessoal sempre tinha um projeto que dava continuidade em paralelo com um projeto lá da Universidade de Harvard, em Boston. E aí surgiu, então, a oportunidade para eu aplicar para isso, né, e fazer o meu doutorado e um fellowship, né, uma subespecialização na área de ouvido. E aí, então, foi quando surgiu essa oportunidade, juntou tudo, apliquei, deu certo. E aí, lá vai eu para Boston em 2011. E aí, fiquei lá 2 anos e pouquinho. E foi uma experiência fantástica, em que, assim, pude estar do lado dos melhores do mundo na área de ouvido, na área de otorrino no geral, nariz e garganta também. Fiz muita pesquisa básica mesmo, ciência básica, desde a parte molecular ali, da inervação da orelha interna, até as questões translacionais, né, que a gente pode aplicar para os pacientes, como que a pesquisa básica ela pode ser aplicada na vida do paciente. E aí consegui ver essa interface de uma forma muito próxima, porque infelizmente aqui no Brasil acaba que essa questão de pesquisa ela fica um pouquinho mais limitada ainda. E aí, enfim, a área que apaixonei e sou completamente apaixonado pelo que eu faço, gosto demais. A esposa até reclama de vez em quando que eu gosto demais, acaba competindo o tempo, né? Tempo com a família aí, né, e tal. Ai, que maravilha. Não, e é muito bom saber porque hoje, né, de certa forma, ir lá fora, né, e ter a possibilidade de conhecer as mais elevadas tecnologias na área e trazer também esse conhecimento para o paciente, deixar à disposição, esse é um grande diferencial, né? Então, assim, eu vejo que isso é importante para os pacientes saberem, porque existe toda uma formação, um processo de formação técnica, né, do médico, aliado aí a essa questão do aspecto científico e de pesquisa, para que ele consiga tomar aquela conduta, às vezes, daquela mãe que de repente leva o filho e que está com a dorzinha de ouvido e que Sim. parece algo tão simples, né, que o médico em poucos minutos faz um diagnóstico, um exame, mas que por trás, para ter aquela segurança e saber, assim, em termos de risco e benefício de qualquer tratamento, é muito importante esse diferencial na especialização do médico, né? Sem dúvida. E lá em Boston, por exemplo, eles produzem uma série de pesquisas nas diversas áreas dentro da otorrinolaringologia, como eu falei, desde a ciência básica até o que vai ser aplicado na prática. Tudo de ponta lá realmente tem. E aí, a cada 2 anos, eles têm um congresso, que é agora daqui 2 semanas que eu estou indo para lá, Uau. Inclusive. A cada 2 anos, eles pegam meio que um compilado de todas essas pesquisas do que foram desenvolvidos nos últimos 2 anos. E a gente tem o que tem de mais recente, mais moderno, mais avançado para aplicar para os pacientes. Então, daqui 2 semanas vai ser esse resumo de tudo que foi desenvolvido nos últimos 2 anos. E aí a gente consegue trazer aqui na prática para os nossos pacientes. Então, assim, às vezes eu vejo, assim, eu acompanho a evolução, né, assim, porque o tempo também está passando, já tem quase 20 anos de formado, né, e aí eu lembro que no começo da carreira eu via muito paciente falando assim, vamos para São Paulo para fazer um tratamento mesmo? Mais diferenciado e não sei o quê. E assim, e hoje os pacientes podem ficar tranquilos que o que tiver de mais moderno, assim, no mundo, assim, o paciente tem de acesso aqui hoje em Brasília com a gente aí, né, e tal. Então, muito bom. Então, assim, para você que quer saber mais novidades aí da área de ouvido, é só acompanhar o seu perfil com lá, certeza. Doutor. Fala pra gente, qual que é o seu perfil mesmo? Meu perfil é Dr. Lucas Viana Otorrino. Então, já vai ficar a cobrança de você atualizar a gente Sim. ao vivo lá do congresso diretamente, né? Porque isso é importante. E aí você também se tornou professor, né, nessa jornada. Sim. Como é isso? Então, aí naturalmente, né, como você vai para a área acadêmica, aí fiz o doutorado e a subespecialização na parte de cirurgia de ouvido, e aí quando eu voltei
para o Brasil. Acaba que surgiu, me convidaram para ser professor na Faculdade de Fonoaudiologia daqui de Brasília. E aí eu fiquei um tempo lá e depois me convidaram para a Faculdade de Medicina. Enfim, uma faculdade privada. E lá também fiquei por muitos e muitos anos. E eu gosto muito dessa carreira acadêmica, na verdade, né? Uma das coisas que parece que é uma das cachaças que tem aí, né? Que é muito bom, assim. É viciante, então. É viciante porque te obriga a ficar estudando o tempo inteiro, né? Assim, enfim, tá atualizado. Traz mais propósito até para o seu atendimento do dia a dia, né? Eu acho que essa experiência prática e também de quando você vai passando o conhecimento é, de certa forma, um momento ali que você aprende muito. Exatamente, também, né? Com certeza. E aí, assim, então você acabou que ficou 2 anos lá em Boston e eu imagino que deve ter sido um desafio voltar também, né? Por causa desse choque de realidade, talvez, do que é possível e talvez fácil e trazer isso para o Brasil e adaptar também, né? Com certeza, assim, realmente no começo foi muito desafiador estar lá, porque até que a questão da língua tem um certo no começo, assim, porque onde o ambiente que você está demanda uma conversação nível muito avançado e tal, mas rapidinho isso aí você pega, né, você melhora e tudo mais, mas depois que você fica lá tranquilo, já está bem com a língua, já está adaptado à cultura, aquela cultura é diferente, e que você está pesquisando, as coisas estão acontecendo e tal, aí você se adapta também de tal forma que depois até para voltar, assim, fica um pouquinho mais difícil. E aí, quando eu estava voltando, enfim, cumpri a minha missão lá e aí até surgiu a oportunidade de eu continuar lá mesmo em Boston, assim, me ofereceram para aplicar lá, para, enfim, continuar, ficar lá para sempre mesmo, assim, na universidade. E aí a saudade de tudo, né, a saudade da família, a saudade de todos. Nessa época você já era assim. Casado? Não, eu era solteiro nessa época. Entendi. E aí, enfim, voltei. E na época ainda também tinha um outro contexto político aqui, que era a questão do impeachment da Dilma também e tal. E as pessoas, não, fica aí mesmo, não volta não e tal. Mas enfim, a saudade era grande, aí eu acabei voltando. E aí quando fui voltar, e aí eu até cheguei a aplicar para a questão para ser professor na UNB, mas eu queria ser professor da pós-graduação. Mas aí na época, eu preenchia todos os critérios, tudo bonitinho, só que a UNB tinha uma porcentagem de professores pesquisador associado, porque eu não queria ser professor integral. Na UNB ou você entra como professor, que você tem que ficar dedicação exclusiva por um tempo, e que eu adoro, mas eu queria prática também na clínica, né, no ambiente privado, e não poderia ser dessa forma, então eu não prestei concurso por isso. E tinha essa forma de aplicar como pesquisador associado. E aí, na época, tinha umas regras lá que já tinha 40% do quadro e acabou que eu não entrei oficialmente para a UNB, mas eu fiquei como co-orientador de doutorado, de mestrado, ao longo desse tempo também, junto com outros professores lá, a gente orientou algumas teses de doutorado, enfim, os projetos de mestrado também, assim, que é outra coisa muito legal. Nossa, assim. Muito interessante. E a otorrino, ela é uma área, como você falou, uma área que tem a parte clínica e tem a parte cirúrgica, né? Então é bem versátil nesse sentido. As pessoas conhecem, às vezes, até mais a parte clínica, né? De entender, talvez, ali uma dor de ouvido, e hoje, especificamente no programa que a gente está falando sobre tontura, zumbido. Conta pra gente, assim, nessa área clínica, falando um pouco sobre tontura, o que tem relação da tontura com o ouvido, o que tem a ver o otorrino, e quais seriam as principais causas, assim, de tontura? Então, tontura é uma queixa muito comum, né, da população, uma queixa extremamente prevalente, e a tontura ela tem várias etiologias, né? A gente pode ter uma tontura por conta de uma desidratação, por conta de uma queda da glicemia, por uma alteração da pressão, quando você se levanta muito rápido. Mas uma das tonturas mais frequentes são as famosas labirintites, né? Labirintite, na verdade, é um termo usado de forma errônea, porque it é inflamação. E aí, na teoria, as crises de tontura, que são chamadas labirintites, seriam, então, tonturas de origem inflamatória. E a maioria não é. Então, o correto são as labirintopatias. Aí, dentre as labirintopatias, a gente tem diversos subtipos. Então, quando o paciente chega para a gente com uma crise de tontura, a gente precisa trabalhar primeiro essa queixa do paciente, né? Precisa entender se as coisas estão rodando, desequilibrando, cabeça cheia, cabeça oca, flutuando. Enfim, precisa entender um pouquinho melhor qual que é essa queixa para a gente entender realmente se essas tonturas são de origem labiríntica. Os fatores associados, muitas vezes associados a dores de cabeça, associados a zumbido, sensação de ouvido tampado, perda da audição. Então, assim, de acordo com essas queixas, de acordo com a associação desses sintomas, a gente faz o nosso diagnóstico. Um outro diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer também são com as tonturas de origem central, ou seja,
Às vezes o paciente está muito intenso, ele acorda tonto, desesperado em casa, vomitando, passando muito mal, não consegue ficar em pé, e aí ele acaba procurando pronto-socorro. E aí, nesses casos, tanto o paciente quanto o médico, ele tem que tirar, afastar o diagnóstico de um AVC, por exemplo, né? Então, assim, uma tontura pode ser um AVC. E aí, com a nossa avaliação clínica, a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial, se é de origem central, se é de origem periférica. Só para tranquilizar o pessoal, a maioria das tonturas é de origem periférica, são as famosas labirintopatias, tem tratamento clínico, o curso é autolimitado, né? Então, assim, só mais uma coisa. Por exemplo, às vezes chega uma senhora lá no consultório e fala assim, doutor, tô tonto, tá? Não posso virar na cama que o mundo roda. E aí, uma das características das tonturas de origem labiríntica é que as tonturas de origem labirínticas, elas são autolimitadas. Então, ela vai melhorar com tratamento médico ou sem tratamento médico, ela vai melhorar, na pior das hipóteses, ali em 2 meses, 3 meses, mas ela vai melhorar. Porque os mecanismos de compensação central do cérebro, eles são atingidos e eles acabam alcançando um certo equilíbrio. Só que aí, se esse paciente não tem um estilo de vida adequado, se as outras doenças de base, que a gente pode conversar um pouquinho mais, que é uma interface muito grande entre nossas especialidades, elas não estiverem bem equilibradas, aí o paciente pode ter uma outra crise. E aí, quando você vai conversar com o paciente, é muito importante você entender se esse paciente tem uma crise de tontura todos os dias, porque ela fala assim, há 5 anos eu tenho tontura. Quanto é que você tem tontura? Direto. Aí você fala assim, mas você tem tontura todos os dias? Aí ela falou, não é todo dia. Então, assim, as tonturas de origem labiríntica, ela vem em crises. Aí ela melhora, depois ela vem uma outra crise, melhora, depois vem outra crise. Só que considerando que ela pode demorar 2, 3 meses para melhorar, é importante que ela procure um profissional para que ela possa fazer o tratamento adequado e reduzir o tempo da doença, né? Melhorando sua qualidade de vida. Ou seja, pode não ser nada muito grave, que vai melhorar sozinho, mas pode ser algo como um alerta de algo mais grave que ela vai precisar avaliar. Existe, assim, pessoas mais sensíveis e que têm mais tontura, aquelas pessoas que de vez em quando tem uma tontura. Que tipo de tontura pode ser essa? Tem a ver com labirinto? Como é isso? Então, assim, as tonturas, elas, de forma geral, na população, elas são muito prevalentes, né? Bem prevalentes mesmo. É mais prevalente em mulher do que em homem. E dentre as tonturas, assim, uma que é muito comum, e que, assim, vou falar só resumidamente como que ela é, porque quando a gente conversa sempre, eu tenho dessa, eu tenho. As pessoas começam até a normalizar. Ela é tão comum que as pessoas começam até a normalizar. Por exemplo, quando a pessoa levanta, aí as coisas rodam, né? Assim, por um tempo, e passa. A pessoa vai se deitar na cama, aí começa o mundo rodar também e passa. Tem gente que acha que isso é tão normal que ela fala, não, você tem alguma tontura? Não, eu só tenho aquela que roda quando deita, quando levanta, assim, mas é só aquilo, tá tudo certo. E, na verdade, aquilo é um problema de saúde, na verdade, normal, né? Não é normal. E muitas vezes, quando você vai entender, isso é a famosa VPPB, né? Que é a vertigem posicional paroxística benigna. A VPPB também é conhecida como a labirintite dos cristais, né? Que é o problema dos cristais, porque lá na orelha interna a gente tem uns cristais que nos dão a noção de localização facial. Quando por alguma razão esses cristais saem do lugarzinho deles lá, que eles têm que ficar lá dentro do vestíbulo, e ele vai deslocado para um canal semicircular, aí quando a pessoa vira a cabeça, ela perde completamente a noção de localização espacial e dá uma tontura muito intensa. Essa tontura pode ser só essa levinha que as pessoas ficam falando, mas pode ser uma tontura incapacitante mesmo, assim, e que ela costuma passar rápido. E aí as queixas mais comuns, então, são essas mesmo. São tonturas rotatórias ou tipo desequilíbrio quando movimenta a cabeça, quando vira a cabeça, quando vai se deitar, quando vai estender roupa no varal. E muitas vezes pode vir associada a náuseas, vômitos e tal. E o mais legal é que essa tontura especificamente, o tratamento dela é com manobra. Então a gente deita o paciente, examina o paciente, faz todo o exame clínico, e aí a gente tem que fazer uma manobra. Essa manobra chama Dix-Haupai, que aí a gente deita o paciente, deixa a cabeça dele pendente, e a gente avalia. E aí se o olhinho dele mexer, tem um movimento chamado nistagmo, aí de acordo com o tipo de movimento dos olhos, a gente sabe qual canal foi afetado. E aí de acordo com o canal que foi afetado, a gente faz uma manobra. O tratamento é esse, a gente faz a manobra, reposiciona. Na maioria dos pacientes, a maioria absoluta, ele já vai sair da clínica zerado, absolutamente zerado. Uau. E aí, enfim, não é remédio. Aí o paciente, já fui no médico, já me passaram labirinto, já me passaram vertigem, já passaram funarizinho, já passaram não sei o que, eu não melhorei até agora. É por isso, é porque o tratamento seria só uma manobra e o paciente sai feliz da vida.
Não, é importante você falar sobre isso porque normalmente as pessoas não pensam muito no ouvido, né? Assim, elas estão bem, não estão sentindo nada, não estão com tontura, não estão com zumbido, estão aparentemente escutando bem, mas quando algo acontece e que a gente vê que tem toda uma arquitetura que precisa funcionar bem, né, nos órgãos aí do sentido, para a pessoa não ter nenhum sintoma, quando isso sai do lugar, às vezes as pessoas não têm ideia do que ser e de que o tanto que é importante, por exemplo, procurar um especialista, porque a maioria das pessoas acha que vai ser um remédio, e aí a gente fala de ouvido, a gente fala de remédio oral, a gente fala de remédio que pinga no ouvido, então as pessoas às vezes vão para medidas assim que alguém ensinou, sendo que na prática tem como diagnosticar e tratar, e em alguns casos é de resolução imediata, né? Exatamente. Excelente, excelente. Quando a gente fala assim em termos de ouvido, eu imagino que algumas pessoas que têm tontura ou que têm zumbido, elas podem também ter junto uma perda de audição, né? Uma diminuição da acuidade auditiva, assim, de alguma forma elas terem essa dificuldade para ouvir. De que forma que é feito, na maior parte, os diagnósticos, né? Porque a gente sabe que muitas mães se preocupam com as crianças por talvez terem infecção no ouvido. É verdade que uma infecção no ouvido pode evoluir, talvez, para um quadro de deficiência auditiva no futuro? O quanto que as mães precisam se preocupar com isso? Existe algum cuidado em especial? Como é que a gente faz para proteger melhor o ouvido? Tá, então vamos lá. Então vamos tentar dividir em duas partes aqui, assim, tentando linkar a tontura com a perda da audição. A gente tem uma síndrome chamada síndrome de Meniere, em que o paciente cursa com uma perda, ela vai flutuando a audição e vai tendo perda gradual da audição, pode ser em um ouvido só, pode ser nos dois, associada a crises recorrentes de tontura. Aí esse paciente tem um probleminha chamado síndrome de Meniere. A síndrome de Meniere, a gente precisa dar atenção tanto para a questão da tontura e tratar as crises e fazer também a prevenção da recorrência de crise, e a gente tem também que fazer o tratamento da audição. A gente tem que diagnosticar, né, fazer o diagnóstico adequado desse paciente e fazer também o tratamento adequado. O diagnóstico é feito, né, assim, primeiro a gente faz a inspeção, a gente examina ali, faz a otoscopia, olha o ouvido do paciente e aí a gente observa se tem algum tipo de perfuração de membrana timpânica, se a membrana tem um pouquinho de líquido lá dentro da orelha média, se tem alguma outra alteração. E aí, enfim, suspeitando, fazendo a suspeita adequada, a gente encaminha para o colega fonoaudiólogo, que é sempre nosso parceiro, que a gente depende também bastante de um exame de um profissional bem adequado. E aí, o primeiro exame que a gente vai fazer é uma audiometria, né? A famosa audiometria, que é aquele pim-pim-pim que entra na cabinezinha lá e o paciente vai fazer o tratamento, o exame. E aí, de acordo com os tipos de perda, a gente pode ter 3 tipos de perda. A gente pode ter as perdas auditivas neurosensoriais, que aí geralmente vêm associadas à questão da cóclea, que é o órgão sensorial, e do nervo auditivo. A gente tem as perdas auditivas condutivas, que estão associadas à orelha média, ao tímpano, aos ossículos. E a gente tem chamadas perdas mistas. As perdas mistas é a associação dos 2 problemas no mesmo paciente. Uhum. Então, o diagnóstico adequado é a melhor coisa que existe. Como você falou, a segunda parte é a questão das crianças, enfim. No Brasil, graças a Deus, a gente tem um sistema chamado de triagem auditiva neonatal universal, que toda criança que nasce é obrigatório a realização do teste da orelhinha, né? Então, nasceu dentro de 48 horas ali, é obrigatório a realização do teste da orelhinha. Neste teste, que é somente um teste de triagem, é diagnosticada muitos casos de perda auditiva. E aí, se o paciente falhou, a maioria passa, óbvio, né? Assim, a maioria das crianças nascem saudáveis, passam no teste da orelhinha e vida que segue. Mas algumas crianças falham. Aí essa falha, ela pode ser tanto por conta de, enfim, falar de um termo leigo aqui, resto de parto, às vezes tem um pouquinho, né, do líquido, alguma coisa lá dentro do conduto auditivo externo, ou pode ser, enfim, por conta da forma que foi feito o exame e tudo mais, e aí tem que ser repetido esse teste. Caso a criança falhe novamente, tem que ser realizado um BERA, que é um outro exame que a gente coloca eletrodos, e tem que ser muito bem feito por um profissional experiente e tudo mais. É muito importante esse diagnóstico precoce, porque crianças que são diagnosticadas de forma muito precoce, elas podem ser reabilitadas também de uma forma muito precoce. E essa reabilitação acontecendo, a vida da criança fica maravilhosa. Por exemplo, se a criança nasce com uma surdez profunda, uma perda total da audição, por exemplo,
e ela é logo diagnosticada, logo a gente vai tentando primeiro inicialmente com o aparelho auditivo, não vai ter a resposta adequada, e logo a gente vai fazer um implante coclear nessa criança. O implante coclear vai mudar completamente o curso de vida dessa criança. Por quê? Se a criança nasceu com a surdez profunda, ela não vai ouvir nada e, consequentemente, ela não vai desenvolver a voz, a fala. E aí vai crescer uma criança com surdez e mudez, né? Ao passo que a criança que faz o implante coclear, ela vai voltar a ouvir normal e ela vai crescer uma criança completamente normal. Então aí, por exemplo, é um exemplo de algo que pode mudar o rumo da interessante você vida falar da sobre pessoa. isso. O que causa essa surdez na maior parte das vezes? Quais são as principais causas? A gente sabe que às vezes tem doenças que são transmitidas da mãe pro bebê. Assim, na sua prática, assim, quais são as principais causas? Então, as doenças transmitidas na gestação, por isso que uma avaliação, né, com o ginecobstetra é bem feita, né? pré-natal é bem importante, porque são as doenças, né, as citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, enfim, várias doenças infecciosas podem causar perda auditiva e o pior de tudo, por exemplo, a citomegalovírus, que é uma das principais, ela pode causar perda auditiva progressiva. Então, às vezes, a criança nasce ouvindo normal, passa no teste da orelhinha e ao longo da infância dela, ela vai desenvolvendo perda auditiva progressiva. Por isso que é importante também, se a criança está com atraso de fala, ela procurar um médico otorrinolaringologista, tá? Então, é o primeiro profissional, porque elas acabam procurando um pediatra, fonoaudiólogo, mas é o otorrino que vai fazer o diagnóstico adequado e é em parceria com esses colegas que a gente vai fazer todo o tratamento. E aí a gente faz, então, toda a avaliação auditiva dessas crianças e aí faz o diagnóstico precoce. Outra causa também são as causas genéticas, né? Então, assim, tem as sindrômicas e as não sindrômicas. Então, tem crianças que nascem com algumas síndromes que já cursam com perda auditiva. Mas também tem as doenças não sindrômicas, que as crianças só desenvolvem perda auditiva por conta de uma mutação genética. Entendi. E aí, no caso, quando é diagnosticado, então, uma alteração ali em que a criança não escuta, em que momento é diagnosticado, ou melhor, é definido que é um caso de implante coclear? Como que é feita essa avaliação? Só para as pessoas conhecerem um pouco mais, né, dessa parte cirúrgica da otorrino. E eu imagino que é uma das cirurgias que você talvez mais realize, que é essa. O que é isso? O que é feito nesse implante coclear? Legal. Então, assim, se a criança ela nasceu com essa surdez profunda, né, essa perda completa ali da audição, células ciliadas, a parte sensorial lá da cóclea, é como se as células estivessem mortas, elas não funcionassem mais, certo? Então, a gente chega até testar, faz parte do protocolo, testar um aparelho auditivo nessas crianças, para ver se tem algum resíduo ali de audição para estimular o cérebro dessas crianças. E aí, a gente, enfim, faz por um período, viu que não tem nenhuma resposta, o quanto antes é indicado o implante coclear nessas crianças. A gente sabe que tem a questão da neuroplasticidade cerebral, né? Então, assim, ali, no máximo, na pior das hipóteses, se uma criança não tiver acesso até 5 anos de idade, ela deve ser implantada. Mas, assim, o ideal é até 3 anos de idade. E hoje em dia a gente implanta bebê, né? Ano passado mesmo implantei uma bebezinha, no final do ano, uma bebezinha de 1 ano e pouquinho, por exemplo. E, enfim, o quanto antes for feito esse tratamento, mais normalidade a gente vai dar para a vida dessa criança. Entendi. E aí, falando de cirurgias também que o otorrino faz, quais seriam os outros tipos de cirurgias que são mais comuns? E aí, falando um pouco sobre essa questão da infecção de criança, realmente isso às vezes pode levar a uma necessidade cirúrgica, como é? Perfeito. Aí uma das coisas que mais também procura no nosso consultório é as famosas otites de repetição, né? E aí a otite média aguda, que é a infecção lá de dentro do ouvido, da orelha média, é a infecção mais comum da infância que tem necessidade do uso de antibiótico. Tem uma estatística que mostra que 90% das crianças até 5 anos de idade vão ter no mínimo um episódio de otite média aguda. Então, assim, é extremamente, quase todas, né? É extremamente prevalente, entendeu? E aí, o que acontece? É muito importante o tratamento precoce e adequado dessas crianças. No passado, quando, enfim, até da nossa idade para mais velho, assim, as pessoas não tinham tanto acesso a médico quanto tem hoje. E aí elas não tratavam de forma adequada na infância, e aí cresciam adultos com otite média crônica, com infecção crônica do ouvido, e aí com perda da audição, com infecções que não para aquele ouvido, que fica supurando o tempo inteiro, aquele mau cheiro, aí leva também a crises de tontura, a uma série de problemas e limitações da vida desses adultos. Hoje em dia, com o acesso maior que as crianças têm, então é importante procurar um otorrino para fazer o tratamento, que a gente tem vários tratamentos. Muitas vezes o tratamento é focado no nariz, porque o problema no nariz pode desencadear um problema no ouvido, Olha né? só. Tratar rinite, por exemplo, rinite é um fator que altera o funcionamento da tuba auditiva que liga o ouvido ao nariz.
Adenoide também, adenoide que é aquela carninha que cresce lá atrás no nariz, na garganta, e ela pode obstruir essa tuba, que é a drenagem, a saída de drenagem da orelha média, causando otites de repetição. A gente faz primeiro um tratamento clínico, a gente faz um tratamento clínico dessas crianças e dá algumas orientações. Se o tratamento clínico não surtir efeito, aí a gente tem que avaliar um tratamento cirúrgico. Os tratamentos cirúrgicos mais comuns nas crianças pequenas são os famosos carretéis. Que o carreté é uma estruturazinha bem pequenininha, que parece um carretelzinho mesmo, que uma manilha quando você vai construir a ponte ali, aí tem aquela bolotinha que passa, que coloca ali embaixo. A gente faz um furinho no tímpano dessas crianças, é uma cirurgia sob anestesia geral, lógico. A gente aspira a secreção que tem lá dentro, porque fica uma secreção o tempo inteiro. A criança, quando tem essa infecção, fica esse catarro dentro do ouvido. E aí, mesmo quando você trata, aí esse catarro melhora, mas ainda fica um líquidozinho que a gente fala mais seroso lá dentro e que pode predispor a ter uma outra infecção e que também pode causar perda auditiva. A gente aspira essa secreção, coloca um carretelzinho lá no lugar e muitas vezes a gente tem que tirar a adenoide também, que está obstruindo a drenagem desse canal aí. E aí, dentre 3 meses e 1 ano, o carretel é expulso, a criança volta a ouvir normal e para de ter otite e vida que segue. É muito bom. E assim, e o tímpano, né, essas estruturas internas, elas são muito sensíveis, muito delicadas, e às vezes a gente vê aí pessoas com infecção, e aí começa a pingar alguma coisa, ou não sei. Como é isso? Realmente o tratamento é diferenciado? Assim, que momento assim, dá para tratar uma infecção de ouvido só com um pediatra ou só com um clínico geral? Em que momento que seria importante uma avaliação de um otorrino, de uma otite, por exemplo, de uma infecção do ouvido? Então, pelo fato da otite ser extremamente prevalente, então a gente precisa do apoio dos pediatras também, né, nisso aí. E a maioria dos pediatras é treinado ali direitinho para fazer um tratamento adequado, enfim, do ouvido. Mas quando a criança começa a ter otites de repetição, ou seja, ter pelo menos 3 episódios ali de otites, né, assim, aí já é importante uma intervenção do otorrinolaringologista para a gente entender o que está acontecendo ali e o que a gente pode fazer para prevenir isso aí, né, porque mais uma vez, a criança com otite de repetição, ela fica com catarro lá dentro da orelha média. E isso leva à perda auditiva. Então, enquanto a criança está ali com aquela perda auditiva, ela está ouvindo menos. Isso vai levar a um atraso da fala, né, ou troca de fonemas, ou dificuldades escolares. No longo prazo, o fato da criança ter tido essas otites vai também interferir na forma que a informação vai chegar para o cérebro e vai diminuir o processamento auditivo central, ou seja, como as informações são processadas. Então a gente ouve pelo ouvido, mas a gente interpreta pelo cérebro. E aí muitas vezes fica aquelas crianças com dificuldades na escola, aí muitas vezes você vai entender o que é, no fim das contas, é o transtorno do processamento auditivo central, o famoso TPAC. E aí a gente vai precisar fazer terapia e, enfim, melhora muito o rendimento escolar da criança. Então, assim, nada de sair pingando coisa no ouvido sem saber, né? Isso. Porque não é tão simples assim, né? Requer, muitas vezes, uma avaliação médica para, no futuro, não trazer mais transtorno ainda, Perfeito. Né? E saindo um pouco que a gente falou um pouco sobre tontura, existe um outro sintoma que é bem prevalente, que é o zumbido, né? E talvez, para as pessoas que nunca sentiram isso, não têm ideia do impacto que pode ter, né? E eu tenho visto com uma certa frequência, eu não sei se de fato tem aumentado a incidência de zumbido, tenho recebido alguns pacientes com essa queixa e que, como eu falo, assim, às vezes quando as pessoas estão saudáveis, estão sem nenhum sintomas, a gente não tem ideia de tudo que é necessário para estar funcionando tudo bem ali, que a gente tem que ser, de certa forma, até grato quando está tudo bem, quando está com saúde, porque quando algo vai mal, e por exemplo, quando a gente fala de zumbido, que é uma coisa que alguns pacientes têm ali constante, né, isso pode incomodar muito, né? O que está por trás disso? O que geralmente causa o zumbido? Bom, então o zumbido realmente é uma causa muito, muito prevalente de consulta no nosso consultório no dia a dia. E aí o paciente chega com essa queixa de zumbido, alguns chegam mais tranquilos, só querendo entender o que está acontecendo, outros chegam desesperados, tem gente que quer se jogar, quer se matar, tem paciente que já tentou suicídio por conta de zumbido, só para você entender o tanto que isso pode impactar na vida de um paciente. E a abordagem do zumbido, de forma resumida, ela é o seguinte: mais de 95% das causas de zumbido é de origem em perda auditiva. Então a gente precisa fazer uma avaliação completa da audição desse paciente. Então a gente começa ali com a audiometria, com os outros exames caso necessário. Mas na audiometria, ele só avalia, por exemplo, a audição até 8.000 Hz.
O ser humano, ele ouve de 20 Hz a 20 mil Hz. Então, pode ser que o paciente está com a audição normal naquelas frequências, mas em altas frequências ele já está com rebaixamento da audição. Então, precisa fazer toda essa avaliação completinha para a gente entender onde que está o problema desse paciente. Então, foi detectado, por exemplo, que o paciente está com uma perda auditiva em altas frequências ou em frequências as mais médias mesmo, assim. E aí a gente tem que avaliar se esse paciente, por exemplo, tem indicação de aparelho auditivo ou não tem. Aí, considerando que ele não tem indicação, porque ele tem só um rebaixamento da audição ali, então a causa do zumbido nesse caso é por quê? Porque as informações que antes chegavam ao cérebro naquela frequência, naquela intensidade, não chega mais. Aí é como se gerasse, de forma leiga, simplificada, um curto-circuito nas informações que vão para o cérebro, e esse cérebro passa a interpretar um barulho chamado zumbido. A gente tem também lá no cérebro um negócio chamado sistema límbico, que é o responsável pelas emoções. Quando a gente está mais ansioso, mais estressado, eles formam conexões. Por isso que quando o paciente está estressado, está mais ansioso, está sem dormir, ele percebe que o zumbido piora. É por conta dessas conexões com o sistema límbico. Então, o zumbido não é de origem emocional, ele é de origem auditiva, mas a questão emocional é muito importante. Outra coisa que é muito importante também são as questões osteomusculares, ou seja, se o paciente tem um problema na ATM, que é essa articulação aqui, que é a parede anterior do ouvido, ela está crepitando, está um crack, ou se o paciente tem apertamento, bruxismo, tensão cervical, isso também vai influenciar na percepção do zumbido. Uhum. E, por último, de mais importante de forma geral, assim, a gente tem as questões metabólicas. Então, a gente sempre faz uma avaliação laboratorial desses pacientes. Porque lá na orelha interna, por exemplo, a gente tem receptor de insulina, a gente tem bomba de sódio e potássio, a gente tem uma série de estruturas lá na orelha interna que são influenciadas por essas questões metabólicas. Por exemplo, já chegaram pacientes que eu acabei diagnosticando diabetes. O paciente nunca tinha ido no endócrino na vida. Eu que diagnostiquei o diabetes, mas obviamente não sou eu que vou tratar, eu encaminho para o endocrinologista e aí ele vai fazer o tratamento adequado. Aí o paciente chega e fala assim, doutor, tem remédio para o zumbido? Aí muitas vezes tratou o diabetes ou o zumbido, por exemplo. Uau. Entendeu? Então a gente tem que ter toda essa visão integrada de todos esses processos para a gente tratar cada coisa e melhorar o zumbido desse paciente. Isso, então é como se fosse para o paciente um alerta de que algo não vai bem e ele precisa buscar ajuda. E eu percebo que em alguns casos esse zumbido meio que se torna crônico, né? Tem pacientes que me falam, por exemplo, do zumbido, mas já se tornou tão crônico que às vezes quando ele vai voltando ele já nem fala mais porque ele meio que, não sei se acostuma ou de certa forma passa a levar a vida com um zumbido. É isso mesmo? Assim, você tem pacientes que têm zumbido e às vezes ficam com esse zumbido por mais tempo? Então, com o tempo pode ocorrer um processo chamado centralização em que esse zumbido realmente fica mais centralizado ali e o paciente também fica mais tranquilo e vida que segue. Se ele está bem, tá tudo bem, não deixa de ser um problema na vida dele. Agora, se aquele zumbido continua sendo um problema na vida dele, o zumbido tem tratamento, né? Então, o que acontece? Como eu expliquei, a gente aborda todas essas questões, ou avalia também se não tem um outro diagnóstico diferencial, e a gente vai fazer o tratamento de cada uma dessas coisas aí. Uma coisa que acontece muito comum é que muitos colegas não têm a menor paciência para essa queixa de zumbido. E aí ele vira e fala assim, zumbido não tem o que fazer não, pode ir embora e tal, vida que segue. Quando você fala para o paciente que zumbido não tem o que fazer, aí o sistema límbico vai lá e ativa, faz as conexões lá e aí o zumbido piora muito. Então esse paciente sai pior quando vai no colega que fala que não tem tratamento para isso, entendeu? Então assim, a primeira coisa é a gente fazer o diagnóstico adequado, acalmar o paciente e depois fazer o tratamento de cada uma dessas coisas. Existe um tratamento chamado TRT, que traduzindo, é uma terapia para zumbido. Essa terapia para zumbido é cientificamente comprovada, ela traz muitos benefícios. Lá na minha clínica mesmo eu tenho uma fono que é parceira minha, que ela trata muito bem esses pacientes. O resultado é fantástico, melhora muito, muito mesmo. Assim, tem paciente que para de ouvir o zumbido, tem paciente que reduz a percepção do zumbido e vive bem com aquilo. Então, o zumbido tem tratamento, sim. E eu imagino que essa terapia deve envolver um aspecto integrado, né? Assim, talvez essa parte emocional, talvez a própria psicologia poderia ajudar nisso, né? Com a psicoterapia, talvez a terapia cognitivo-comportamental, para ajudar as pessoas a lidarem, entenderem um pouco mais sobre o que pode estar por trás ali desse sintoma. E eu tenho um paciente, inclusive, que
ele também já fez várias avaliações e tá com zumbido. Tem esse aspecto metabólico que você falou, né? Que eu costumo falar que quando começa um sintoma, às vezes aquela ali é a pontinha do iceberg, Exatamente, né? Que tem perfeito. muita coisa envolvida, só que como a pessoa só começou a sentir naquele momento, para ela identifica que a doença começou ali. Só que na verdade, já começou há muito tempo antes e foram processos que pode ter a ver com o emocional, mas tem a ver com a alimentação, com a questão do sedentarismo, com o estresse e que às vezes o zumbido ele é a última coisa que aparece e quando o paciente já fez a avaliação com o otorrino, não encontrou exatamente a causa, eu costumo trabalhar nessa parte metabólica muito com metas, né? Repetição de exames, repetição para verificar como é que estão as taxas, para ver como é que está a composição corporal, porque vai gerando uma consciência na pessoa de entender mais sobre o próprio corpo e ficar mais fácil decidir e optar por ter um estilo de vida mais saudável. Então, com esse paciente, por exemplo, que tem zumbido, a gente conversou e a gente juntos ali estabelecemos uma meta de qual seria um peso mais saudável e eu até gero a hipótese e falo assim, olha, quem sabe se você eliminar 10 quilos, esse zumbido não vai embora. É claro que não é algo que a gente pode prometer, porque tem muita coisa envolvida, mas, de certa forma, esse tipo de sintoma pode ser um alarme, um disparo para a pessoa cuidar de todas as outras áreas também, como um todo, né? Porque o corpo é todo integrado, então o ouvido não está separado disso. Então, você vê isso também, assim, que vale a pena atuar em outras frentes quando a pessoa tem algum sintoma como o zumbido? Maravilhoso, é isso aí que você resumiu, na verdade, quase todo o tratamento mesmo, assim, porque, como eu te falei, como a gente faz uma avaliação integrada de cada parte, o que pode influenciar no zumbido, então vamos lá, se o paciente ele tem perda auditiva, ele tem que entender que ele tem que tratar a perda auditiva, e eu até vou voltar rapidinho daqui a pouco nessa questão da perda auditiva. Se o paciente tem a questão metabólica, não tem como ele estar com distúrbio metabólico e ele não tratar, então eu sempre encaminho para endocrinologista para a endócrina fazer o papel dela ali e me salvar também nessa parte. Sempre encaminho, sempre não, quando há necessidade também, encaminho também para o dentista, principalmente os especialistas em DTM, bruxismo, apertamento também para fazer esse tratamento que também é essencial. Muitas vezes o paciente precisa de um acompanhamento com o psiquiatra, e aí eu encaminho também, falo com muito jeito. Tem paciente que acha que você está encaminhando para o psiquiatra, ele está achando que você... não tô doido e tal, assim. E a gente sabe que não tá, é só pra questão da ansiedade, que influencia na percepção do zumbido. E o profissional fonoaudiólogo, como eu te falei, tem a questão da terapia do zumbido e da psicóloga que faz a terapia, pode ser a TCC, né, cognitivo-comportamental, ou a terapia que ele se sentir melhor. Então, esse é mais ou menos um resumo mesmo do tratamento. E os pacientes que seguem isso, é fantástico o resultado, sabe? Assim, a questão da alimentação, eu sempre falo também, porque assim, o açúcar e a cafeína, ele turbina o zumbido. É mesmo? Turbina. Então, assim, tem paciente que fala, é só comer um docinho ali mesmo, o zumbido... Então, assim, a cafeína e o açúcar, elas impulsionam o zumbido de uma forma absurda. Então, a gente sempre tem que conscientizar o paciente sobre a questão alimentar, né? Não, isso é importante você falar, porque eu atendo muitos pacientes com diabetes e eu falo que o diabetes é uma doença muito desafiadora porque ela é silenciosa. Então, na prática, quando a gente vê um paciente que não consegue mudar os hábitos, é mais difícil mesmo, porque a pessoa tem ali um certo prazer comendo determinado tipo de alimento e fica difícil ter uma consciência de que aquele alimento tão gostoso pode fazer tão mal para a saúde. E aí eu brinco e falo assim, olha, se você, toda vez que você comesse, doesse, você sentisse dor, com certeza ia ser mais fácil para você melhorar. Mas é óbvio que a gente não quer e nem deseja isso para ninguém, e muito menos um zumbido, né? Mas então, o zumbido assim, pode ser um alarme aí. E aí é um alarme, e é importante as pessoas saberem que existe, porque eu acho que nada melhor do que para aprendizado e mudança, a gente aprender com as outras pessoas. Então, talvez pessoas que hoje ou já passaram por zumbido ou estão convivendo com zumbido e talvez tenha aí uma origem nessa causa aí, tenha como causa essa questão metabólica, para as pessoas que também não estão bem, né, do ponto de vista de saúde mesmo, seja os exames de colesterol, seja os exames de glicemia, hormonais. Seja hormonal, seja a questão do peso em si, porque a gente sempre fala sobre a questão do peso, que hoje ainda é muito novo. As pessoas estão acostumadas a ir no consultório medir pressão e ficarem preocupadas se a pressão estiver alta. Mas o peso é como se fosse algo mais estético, que isso não... depois eu vejo. Não é tão...
as pessoas não se preocupam muito. Isso, de certa forma, é uma novidade ainda. O médico que fica ali de olho no peso do paciente ainda é, de certa forma, algo novo. As pessoas ainda não estão muito acostumadas. E aí, quando a gente fala de algo que pode impactar tanto a vida das pessoas como um zumbido, por exemplo, o quanto que é importante, às vezes, aquela pessoa saber, né, que talvez que não está bem metabolicamente, saber que existem pessoas que estão hoje com zumbido e que é muito melhor prevenir do que depois tentar tratar um zumbido. Porque eu acho que requer muita superação para você conseguir resolver a questão do zumbido, né? Eu me lembrei de uma coisa aqui que é de interface nossa aqui, que é muito interessante também. Volta e meia, chega um paciente com zumbido, paciente jovem, saudável, faz atividade física regular, não tem perda auditiva, não tem absolutamente nada. E aí quando você vai fazendo a história clínica do paciente ali, ele está fazendo terapia de reposição hormonal. É mesmo? E aí, muitas vezes, quando você vai entender o que é essa terapia de reposição hormonal, são aquelas terapias que eu percebo que fogem o escopo aí, o tradicional que vocês fazem, né? Assim, foge da segurança, foge né? das faixas de segurança. Aí aquele paciente chega com a testosterona lá de 2.000, que chega uma coisa absurda, assim. E aí você vai ver, no fim das contas, a causa do zumbido ou a causa da tontura era aquilo. Aí você vai tentar abordar para o paciente ali, porque ele não tem mais nada que justifique aquilo. Só aquela questão hormonal. Mas como para ele tá bonito, ele tá esteticamente tudo certo, e aquilo é a prioridade na vida dele, aí você vai falar para ele, é até difícil de você abordar que aquilo pode ser a causa, assim, sabe? E assim, se a pessoa tiver a consciência, né, de que tá tudo interligado, quanto é importante preservar o que está funcionando bem, né? Porque as pessoas costumam valorizar o que perdem, né? Então, quando a saúde a pessoa não está sentindo nada, geralmente ela se expõe a risco, esses riscos mesmo de uso de anabolizante, ou excesso de álcool, ou excesso de gorduras, porque a pessoa não está sentindo nada. Mas quando entra algo que realmente afeta muito a qualidade de vida, a pessoa faz de tudo, paga qualquer preço para se livrar daquele sintoma. E aí fica sempre a orientação de quanto é importante a pessoa conseguir prevenir, não deixar você falar sobre isso. Talvez as pessoas nunca tenham ouvido falar que o açúcar pode gerar zumbido, excesso de açúcar. Às vezes você já ter atendido um paciente que às vezes a causa pode ter sido o uso de um hormônio que às vezes de certa forma está prejudicando a saúde da pessoa, para que a pessoa que está em casa possa decidir, né, melhor pela saúde dela. Sim. E aí, puxando um pouco para esse assunto, assim, eu sei que você é médico, tem pouco tempo, é pai também, mas assim, tem algum tipo de cuidado a mais que você faz pessoalmente para cuidar da sua saúde, assim, que você possa compartilhar com a gente, para ser exemplo para as pessoas que estão em casa também, se inspirarem, né? Como que tá essa sua rotina hoje em dia? Então, ultimamente eu tenho parado para refletir um pouquinho mais sobre a minha vida, né? Porque acaba que a gente, médico, acaba naquela vida, aquele batidão ali, acaba falando para os outros se cuidarem, e a gente acaba esquecendo de se cuidar, né? Mas a entrada eu trabalho junto com você lá no Corpo de Bombeiros, a entrada no bombeiro me mudou muita coisa, assim, na questão de refletir sobre essa questão de cuidar da minha saúde mesmo, assim, e tal. Então, assim, eu tenho feito atividade física, eu faço no mínimo 4 vezes por semana, eu faço de 4 a 5 vezes por semana atividade física, assim, é uma coisa que eu sinto necessidade mesmo, assim, é uma coisa que, enfim, que me traz muito benefício. Tenho tentado cada vez mais controlar a ingesta de açúcar, que eu sou chocolatra pesado. E isso vem da história, né? De hábitos, né? Às vezes lá de trás. Isso. Mas aí, como hoje eu tenho mais consciência, eu tenho tentado cada vez controlar mais. Cheguei a ficar um mês sem comer doce, mês retrasado, que foi uma vida pra mim. Não, e é interessante que às vezes assim, a pessoa pensa, eu sou endocrinologista, eu não gosto de doce, eu não gosto de açúcar. Não é sobre gostar, né? É sobre entender que exatamente. O corpo tem limites, né? Então, deixar de gostar não é a questão. A questão é entender qual que é o ponto, né? E aí chega às vezes, por exemplo, paciente pra gente, né? Fala assim, sempre pergunta, né? A questão de atividade física. Se você faz, principalmente paciente com tontura e com zumbido, por exemplo, a gente sempre aborda essa questão de atividade física. Aí a gente pergunta pra ele, você faz atividade física? Doutor, eu não tenho tempo. Aí, às vezes, eu chego até a brincar. Falo, deixa eu contar a minha rotina aqui pra você entender que eu ainda faço atividade física 4, 5 vezes por semana. Ver se o seu tempo é mais corrido que o meu, porque não tenha tempo, assim. Fala no sentido da gente ser exemplo mesmo pros pacientes uma forma de motivar, né? Exatamente, motivar o paciente. Bom. Olha, aqui o tempo passa super rápido. Eu não sei o que é que tem aqui no podcast Doses Milionárias, que o tempo voa. Então, já está esgotando o nosso tempo. Mas quero agradecer essa sua participação. Foi incrível. E quero pedir também para você deixar os seus contatos, as pessoas que ouviram e querem uma avaliação especializada, marcar uma consulta, onde que elas vão, quais são seus contatos, sua rede social, onde você atende, fala pra gente. Bom, eu que agradeço. Então, assim, eu atendo na Neoclínica, né?
Núcleo de Excelência em Otorrinolaringologia, né, o Clínica. A gente está agora com a unidade aqui no Cléo Otávio e uma unidade no Edifício Talento, na Asa Sul, né? Uau. E o telefone para contato também? Claro. O telefone é 98355-6767. A gente também tem os arrobas, né, do Instagram lá, tem tanto o meu @ Dr. Lucas Viana Otorrino, quanto o @ da clínica é Neoclínica de Otorrino. E aí qualquer um desses contatos aí vai me achar e a gente vai poder bater um papo melhor. Muito bom, que é a sua clínica, não sabia que já está com 2 unidades aí em expansão, né? Bom demais, gente. E aí quero agradecer a participação das pessoas que nos acompanharam aqui. Vinícius Camargo colocou que Dr. Lucas Viana é um profissional maravilhoso. Muito obrigada pela audiência de vocês e acompanhe a gente lá no @, esse programa ficou gravado, que você pode saber mais aí como cuidar e proteger o seu ouvido. Uma ótima tarde para todos. Obrigada.